Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje a igreja recorda a dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo em Roma. A dedicação da igreja que é referencial de fé para o povo romano e o povo católico no mundo inteiro. No Evangelho nós recordamos Jesus que purifica o templo de Jerusalém. Aqui tem dois sentidos importantes. Jesus deseja purificar todas as igrejas. Todos nós necessitamos de purificação. E a purificação de Jesus é a salvação. Ele está ali porque tem zelo para com as coisas de Deus. Então, primeiro momento, a purificação da igreja, do templo, mas a igreja não existe sem o povo, sem a assembleia reunida para a oração, para o culto, para as celebrações. Irmãos e irmãs, Jesus deseja purificar o templo do nosso corpo. Se o cristão é puro, a igreja será pura. Se a igreja é purificada por Cristo, ela também vai purificar as pessoas. Na igreja, embora se acolha nós que somos pecadores, na igreja não deve ter espaço para o pecado. É a casa onde Deus acolhe os seus filhos para purificar o coração dos seus filhos. Jesus ainda diz que todos nós temos pecado, né? Quem não pecou, atire a primeira pedra. Nós somos pecadores, mas reconhecemos que Deus nos chama à santidade. Nós não devemos nos habituar ao pecado. Paulo diz que tudo nós podemos na nossa liberdade, mas nem tudo convém ao cristão. Que possamos nos convencer do caminho de santidade, do caminho da pureza. Irmãos e irmãs, Jesus expulsa aqueles que fazem do templo um lugar de comércio. E na fé, nós não devemos comerciar com Deus. O dinheiro não deve estar em primeiro lugar na nossa igreja, nem na nossa vida. Nós precisamos de uma purificação onde nós vamos rever as nossas hierarquias de valores. O que está em primeiro lugar na sua vida? Deus ou dinheiro? Em quem você coloca a esperança? Em Deus ou nos seus bens? Queridos irmãos e irmãs, os chefes do povo, os sacerdotes, decidem matar Jesus, porque ele entra no templo expulsando aqueles que não estão com interesse espiritual. E Jesus vai continuar o seu caminho. Desse episódio, ele segue para Betânia. Betânia significa a casa dos pobres. Jesus faz essa caminhada de Jerusalém para Betânia, mostrando que nós não devemos esquecer de ajudar os pobres, de servir os mais necessitados. Se eu quero purificar o meu coração, purificar a minha igreja, eu preciso exercer a caridade. A caridade exercida por um amor verdadeiro, o amor que nasce do Evangelho, purifica uma multidão de pecado, apaga os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, que possamos imitar o zelo de Jesus pela casa do Senhor. Nós não entramos na igreja somente para participar e receber os sacramentos, as graças. Nós entramos na igreja para sermos também nós, além de agraciados, usados como instrumentos de Deus. É preciso ir à igreja por amor, com zelo. O zelo que Jesus tem pela casa do Senhor é o zelo que cada paroquiano, cada cristão deve ter pela sua paróquia. Cuide da sua paróquia. Interceda pelo sacerdote. Cuide das pessoas. Nós precisamos
entender que a igreja é a casa e a escola da oração, é a casa e a escola da comunhão, onde nós entramos na casa do Senhor, no templo de Deus, para aprender coisas novas. E hoje o Evangelho nos ensina a zelar pelas coisas de Deus e a buscar a pureza de coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.